Olá, sou a professora Kaeli Saraiva. Estou aqui gravando a minha aula para vocês, participando desse projeto, né? E vai ser uma aula sobre câncer ginecológico. Na verdade, nós temos muitos tipos de cânceres ginecológicos descritos na literatura médica. Para não ficar uma aula muito pesada, muito difícil de compreensão, com muitos termos médicos, eu vou falar de um câncer ginecológico, um câncer que só dá em mulheres, muito específico, que é o câncer de colo de útero, tá certo? Vou apresentar aqui para vocês. Muito bem. Então, a gente vai ver sobre o câncer de colo de útero, o câncer de colo uterino, né? Dentre todos os cânceres que a gente tem aí, ginecológicos, que acometem na terceira idade, eu resolvi escolher esse, porque eu acho que é muito importante o conhecimento sobre ele, tá? E a gente vai ver um pouquinho sobre ele e como preveni-lo, tá bom? O que é câncer, né? Falando assim, na verdade, o que é essa doença que muitos têm medo, né? Tem medo até de pronunciar o nome. Então, o câncer é uma forma de reprodução de células de uma parte do nosso corpo, de um órgão, sendo que essa reprodução de células ela é desordenada, ela é descontrolada. Então, as células começam a ser produzidas em grande quantidade, numa velocidade também muito maior, e elas vão formando um ou vários tumores. O tumor, na verdade, é um acúmulo de células. E esses tumores, eles vão danificando o nosso corpo, eles vão consumindo as reservas nutricionais do nosso corpo, e eles muitas vezes vão invadindo outros órgãos. Então, às vezes, um câncer começa no útero e passa para o intestino, passa para a bexiga, passa para os ossos, passa para o pulmão. Então, assim que a pessoa vem a óbito, né? Porque aqueles tumores, eles vão invadindo, vão entrando, sendo criados em outras partes do nosso corpo, que são, inclusive, partes até muito mais vitais, né? Por exemplo, o útero não é um órgão vital. Você pode retirar o útero e você vive normalmente. Mas já o pulmão, não, né? Então, muitas vezes o câncer começa no seu útero e ele invade o seu pulmão. E aí é que fica grave, né? Então, o câncer ele tem essa característica. A gente chama isso de metástase. E o câncer ele pode se desenvolver de uma forma bem lenta ou sem sintomas, a pessoa nem sabe que está, né? Está na fase inicial, então ela nem sabe que ela tem essa doença. Ou existem tipos de cânceres que são rápidos, né? E quando eles começam aí a mostrar os sintomas, a pessoa já está perto de morrer, né? Já surge aí no estado terminal. Então, a gente fala que existem muitos tipos de câncer, e essas características de um tipo 1 ou 2 ou 3, ou como é que é esse câncer, vai depender, ou vão depender essas características de onde esse câncer começou. Porque o câncer, por exemplo, de útero, que é o que a gente vai ver aqui, de colo de útero, ele é totalmente diferente do câncer de ovário, que é totalmente diferente do câncer de pulmão, que é totalmente diferente do câncer de cérebro, né? Então, dependendo da área onde o câncer está, a gente vai ter sintomas diferentes, a doença vai ter uma característica diferente. Então, por exemplo, o câncer de colo de útero, que é o que a gente vai ver hoje, ele é um câncer lento, ele demora muito tempo para acontecer. Já, por exemplo, o câncer de cérebro é um câncer mais rápido, né? Mata mais rápido, entende? Então depende muito da localização. Quais são os fatores de risco gerais para os cânceres ginecológicos? Eu vou chamar de CA, tá? Os cânceres de mulheres, né? O que indica que aquela mulher tem um risco aumentado para ter aquele câncer? Então vamos lá. Baixas condições socioeconômicas, né? Aquelas mulheres mais pobres, porque elas têm pouco acesso ao serviço de saúde, elas não vão fazer exame preventivo, quando faz não recebe o resultado logo, né? Às vezes marca uma consulta para daqui a 6, 4 meses. Então, essas dificuldades fazem com que quando elas conseguem chegar no médico, o câncer já está bastante avançado, né? Então não tem como prevenir mais, né? Fumar, né? O tabagismo, o alcoolismo, beber mesmo de uma maneira viciada. Essas duas drogas que são lícitas, que são autorizadas, elas causam câncer, tá? Claro que beber socialmente, até fumar socialmente, não vai te causar câncer. Mas se você é dependente química, você bebe e fuma, ou bebe ou só fuma,
você está correndo um risco maior de ter câncer. No caso dos cânceres ginecológicos, né, aqueles que atingem nossa genitália, nossa parte sexual, a higiene íntima tem que ser adequada. Se a mulher fizer uma higiene inadequada, se ela não se lavar direito, se ela não cuidar da higiene íntima, ela pode correr o risco maior de desenvolver um câncer. E não só ela, mas o parceiro dela. Então, às vezes, a mulher é muito limpa, se higieniza muito bem, faz um asseio íntimo bom, mas o marido não faz. Então, ele vem com aquele pênis sujo. Então, aquilo pode favorecer o câncer naquela mulher, tá? Olha só, a obesidade, né? O sobrepeso, a obesidade, sempre a obesidade causando doenças, né? Então, ela está muito relacionada com câncer, tá? Sedentarismo, né? Aquelas pessoas que não fazem atividade física nenhuma, não se movimentam, não dançam, não corre, não faz ginástica, não faz nada, vive ali parada, sentada, né? Então, o sedentarismo também favorece. E condições emocionais, gente. Rancor, mágoa, vingança, culpa, tristeza, porque perdeu um parente ou porque está de luto durante muito tempo, porque tinha muito apego àquela pessoa, aquilo, perdeu uma casa, perdeu um carro, perdeu um filho, perdeu um marido. É duro, terrível. Então, essa tristeza que você vai sentir por muito tempo, esse luto, pode causar um distúrbio no teu sistema imunológico e favorecer um câncer. Ah, mas é 100% que isso acontece? Não, você vai encontrar pessoas super felizes, super para frente, que podem ter câncer. Mas a gente sabe que existe uma relação entre esses sentimentos e um dano, uma fraqueza no sistema imunológico, o que faz com que pode favorecer o desenvolvimento de câncer. Falando sobre o câncer do colo do útero, né? Ó, é um segundo câncer mais comum na população feminina, isso no mundo todo, e geralmente ele tem uma faixa etária de ocorrer entre 45 e 50 anos, não que ele não possa ocorrer antes ou depois, ele ocorre, mas a maioria das mulheres que o tem é nessa faixa etária, e quando é diagnosticado cedo, se você percebe cedo que você está com um problema, ou se você vai logo no profissional de saúde fazer um exame e diagnostica, você tem quase 100% de chance de se curar. Então a gente fala que o câncer de colo de útero é um câncer curável, diferente de outros cânceres que muitas vezes não tem cura. Qual é o exame que a gente faz para detectar muito cedo esse câncer, antes dele estar avançado, ou para detectar o risco antes que ele vire um câncer, que ele começa como uma ferida, uma lesão? É o exame preventivo, é o exame de Papa Nicolau, que também a gente chama de citopatológico. Aquele exame que a gente faz lá no posto de saúde, que depois eu vou mostrar esse exame aí, é que detecta o câncer de colo de útero, e ele é que previne esse câncer. Então, por isso que a gente deve fazer sempre, tá? Então, sobre essa questão do tipo de câncer, realmente o câncer de colo de útero é um câncer que se desenvolve bem lentamente, de forma bem lenta, não apresenta sintomas no início, então se você tiver, você não vai saber que tem, ele só vai sintomatizar lá para frente. E quando surgem os sintomas depois, geralmente são o quê? Sangramento vaginal, tá? Você vai ver sangue na sua calcinha, mas não é um sangramento todo o tempo como uma hemorragia. Ele vem naquele dia, depois ele para. Aí passa uns 2, 3 dias, aí volta. Ou então vem de manhã, para. De noite sangra um pouquinho, para. No dia seguinte de manhã sangra mais um pouquinho, para, tá? Outra coisa, sangramento após você fazer sexo, após a relação sexual, também é um perigo. Terminou de fazer sexo, não é para haver sangramento, né? Então, sempre que você termina de fazer sexo, sangra a sua vagina, é porque tem alguma coisa errada ali, tá? Secreção vaginal anormal, né? Quando você tem aquele corrimento amarelo, verde, às vezes muito branco, às vezes marrom, né? Esse corrimento anormal, ele é bem característico de câncer de colo de útero. E muitas vezes alterações urinárias ou intestinais, então a pessoa não consegue fazer cocô direito, ela começa a perder urina, né? Vai ter incontinência urinária, ou às vezes quer urinar e não consegue, fica com retenção urinária. Por quê? Porque muitas vezes o tumor já está crescendo, invadiu a bexiga, invadiu o intestino, o reto, o ânus, então a pessoa começa a ter problemas para evacuar e para urinar. Então pode ser um sinal de câncer de colo de útero. E dor abdominal ou dor pélvica, que é aquela dor que a gente fala no pé da barriga, né? Também quando está num estágio avançado, a mulher vai sentir essa dor no pé da barriga, tá?
Aqui eu coloquei uma imagem para mostrar para vocês como é que começa o câncer, né? No colo do útero. Aqui, ó, aqui é o nosso útero, aqui é o colo do nosso útero, ele é assim, e aqui é a nossa vagina, né? Final da nossa vagina, que é visto assim de frente. E aqui é o que a gente vê lá dentro quando a gente coloca o espéculo e vai fazer o exame. É como se fosse a mulher deitada. Então, o colo do útero tem esse formato aqui, ó. Então, aqui é um útero normal, sem câncer, o colo é assim, só com um buraquinho, né, que é a entrada dele, que por aqui que sai a menstruação, sai as secreções. Quando você fica grávida, é esse colo que vai dilatar para o bebê nascer, né? Aqui já começa a ter, ó, uma lesãozinha, tá vendo? Começa a ter uma feridinha aqui, ó, pouquinha, mas já começa a ter. Ah, dá para ver aqui no útero, quando a gente vê aqui o colo no exame? Não dá para ver, lá interno não dá para ver. Mas se você fizer o exame do Papa Nicolau, ele vai detectar. Aqui já começou a crescer mais, ó, já pegou o colo, tá? O colo todo, ó. Aí já começa a aparecer, nesse terceiro estágio. Quem for fazer seu exame vai perceber que tem uma ferida, que tem uma lesão, né? Na hora que fizer o Papa Nicolau também vai vir o resultado com o resultado positivo para câncer, né? E aqui já é um câncer que já invadiu quase toda a metade aqui, ó, do corpo do útero, ó. Já está bem agressivo. Aí você já vê a ferida do lado de fora, no colo do útero aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Talvez aqui já tenha até passado para as laterais, né? Para a bexiga, para o ânus, para o reto. Então, é assim que vai se desenvolvendo o câncer de colo uterino. Outros fatores de risco, que a gente fala de fatores de risco associados, né? Que são os mais fortes. Então, tabagismo, de novo, aí, muito mais forte do que o alcoolismo. Aquelas mulheres que iniciam a vida sexual muito precocemente, perderam a virgindade com 12, 13, 14 anos, né? Elas têm muito mais risco do que se elas começam a vida sexual com 18, com 19, com 20, tá? Então, adolescentes que perdem a virgindade mais cedo, elas têm um risco maior para câncer de colo. Multiplicidade de parceiros sexuais sem proteção. Então, aquelas mulheres que fazem sexo com muitos homens e que, infelizmente, não usam camisinha ou não se protegem de nenhuma forma daquele sexo com aqueles parceiros, né? Então, elas ficam vulneráveis, tá? O que a gente chama de multiparidade, né? Mulheres que engravidaram muitas vezes e pariram muitas vezes. O uso de anticoncepcionais orais durante muito tempo também pode favorecer, e a idade acima de 40 anos, né, que é bem mais frequente. Deixei aqui um aspecto para vocês terem mais atenção, de que as mulheres com mais de 65 anos não precisam ficar fazendo preventivo toda vez. Por quê? Porque a gente sabe que incomoda o preventivo, principalmente quando a gente está na menopausa ou passou da menopausa. A nossa vagina fica muito pequena, muito apertada, muito sensível, qualquer coisa machuca, sangra, dói, e aí se torna muito difícil fazer o exame de prevenção, não é? Então, também que o câncer de colo de útero é um câncer lento, ele demora a crescer, ele é bem característico de mulheres que têm vida sexual ativa. Então, geralmente, com 65 anos, não são todas as mulheres que têm vida sexual ativa. Então, a gente fala assim, que se você tiver os 2 últimos exames preventivos com resultados normais, sendo que o ideal é você fazer um a cada 3 anos, né? Então, o risco de você ter essa doença é tão pequeno que não tem aquela exigência de você ir todo ano fazer seu preventivo, tá? Muitas vezes nem precisa mais. Quando que você vai precisar fazer seu preventivo? Olha só, quando você está tendo atividade sexual frequente, né? Eu tenho 65 anos, mas eu tenho namorado, eu tenho ficante, eu tenho paquera, eu faço sexo. Então, nesse caso, você vai precisar fazer sua prevenção periodicamente, principalmente quando você faz sexo com novos parceiros. Se você está fazendo sexo com 65 anos só com o mesmo homem, há um tempão, é uma coisa, mas se você vai para uma festa, vai para uma viagem, você faz sexo com 1, 2, 3, 4, 5 novos parceiros, olha só, você vai variando de parceiro, isso vai exigir de você que você faça periodicamente o seu preventivo, tá? Mulheres que fizeram em algum momento ou que estão fazendo sexo de uma maneira desprotegida, como eu falei, com risco de pegar DST, com risco de pegar doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque não usam camisinha, não se protegem, então essas mulheres precisam também.
ou quando você sente algum sintoma da doença, algum daqueles que eu falei, voltando aqui, ó, para vocês se lembrarem, ó. Sangramento vaginal, sangramento após relação sexual, secreção vaginal anormal, alterações urinárias ou intestinais e dor no pé da barriga, tá bom? Então, se aparecer um desses sintomas, procura o serviço de saúde. Não tem sintoma, não está fazendo sexo, não tem novo parceiro, os últimos 2 exames que você fez de preventivo foram normais, então você não tem mais necessidade de fazer, tá bom? Somente nesse caso. E as mulheres que tiraram o útero, né, que fizeram a histerectomia, também devem fazer, se elas têm atividade sexual frequente, principalmente com novos parceiros, se elas fazem sexo sem camisinha, se elas estão sentindo algum sintoma, também faz do mesmo jeito da mulher que tem o útero, tá certo? E onde fazer esse Papa Nicolau, né? Na unidade de saúde, na atenção básica, a gente chama de UBS, né? Ou no posto de saúde, em clínicas especializadas em saúde da mulher, ou se você tiver plano de saúde, nos serviços particulares como os consultórios médicos ou de enfermagem, porque as enfermeiras também fazem esse exame, tá? Médicos e enfermeiras. Aqui eu coloquei para vocês, ó, mostrando como é que é feito esse exame, tá? Vocês sabem como é que é, já fizeram, mas vamos rever. Aqui são os materiais de coleta que a gente usa essa espátula, a gente usa essa escovinha para tirar um pouco do conteúdo de dentro do útero, né, para poder saber se tem câncer ou não. A gente coloca esse espéculo aí, né, tem o de plástico e tem o de metal. Depois passa o que a gente tirou de secreção de dentro de você, lá no seu útero, passa nessa lâmina, tanto com a espátula quanto com a escovinha, e manda para o laboratório. E aí, gente, eu pergunto, mas aí, como é que a gente evita esse tipo de câncer, né? Por que é necessário vocês se informarem sobre isso? Porque esse câncer é causado por um vírus. A gente está falando tanto de vírus agora, depois do Covid, né? Então, existe um vírus chamado HPV, tá? Que é um vírus que a gente chama de vírus do papiloma humano, ou papiloma vírus humano, tá? E esse vírus, ele é que desencadeia, ele causa essa multiplicação desordenada de células no nosso colo do útero, então ele que provoca os tumores, ele que provoca as lesões, as feridas, ele que provoca o câncer. Então, o câncer de colo de útero, ele é quase que 100% causado pelo HPV. E a gente se contamina principalmente por via sexual. Você pode se contaminar de outras formas, com outros contatos, mas o básico é por via sexual. Então, se você evita o contágio desse HPV, usando o quê? Preservativo, né? Usando camisinha ou condom, então você vai prevenir também o câncer de colo de útero. E lembrando que quando você usa camisinha na hora da relação, você também evita AIDS, né? Você também evita o HIV, que é outro vírus que causa AIDS. Mas eu faço sexo com meu marido, só faço sexo com ele. Tudo bem. Então a gente também fala que o sexo seguro é quando você faz com um único parceiro, que você tem confiança, você sabe que aquele parceiro não tem nenhuma doença. Porque se aquele homem tiver HPV, ele vai passar para você, tá certo? E sempre evitar, quando você for fazer sexo ou tiver contato íntimo, evitar o contato com a área genital, né, daqueles parceiros ou parceiras que tenham verrugas, né, ou lesões que você percebe ali que tem uma feridinha, que tem um sinalzinho estranho, né, que aquilo ali pode ser um HPV e aí você vai se contaminar. Porque o HPV ele pode aparecer na vulva, no períneo, na região perianal, quer dizer, próxima ao ânus, no caso do homem, no saco escrotal ou bolsa escrotal, então em cima dos testículos. Então, tudo ali é área que pode ter HPV. E se você entrar em contato com aquela pele, com aquela mucosa, você vai se contaminar. Então, a melhor forma de evitar o câncer de colo de útero é evitar o contato de HPV, por HPV. E também fazer o exame de Papa Nicolau, né, o exame preventivo, porque ele também ele vai diagnosticar precocemente que você tem o câncer, numa fase inicial que dá para tratar, ou ele vai diagnosticar que você tem uma lesão que vai virar câncer no futuro se você não tratar. Então, é por isso que a gente fala que ele também é um exame preventivo.
Lembrar que o sexo na terceira idade também deve ser feito com segurança e com camisinha. Se você tem vida sexual ativa na terceira idade, arranjou um novo namorado, um novo parceiro, usa camisinha também. Idoso também deve usar camisinha, né? Não tem essa coisa de que é só para jovem, não. Porque você vai se cuidar do mesmo jeito. O número de idosos no mundo, principalmente no Brasil, que tem se contaminado com HIV, com HPV, tem sido crescente. Né? Então, a gente precisa orientar vocês que vocês precisam fazer sexo seguro. E nesse caso, inclui a camisinha, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu terminar aqui o compartilhamento. Gostaria de ficar disponível para tirar dúvidas, né? Se a gente pudesse estar dando essa aula ao vivo para vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas, seria ótimo, mas infelizmente por causa da pandemia a gente não tem outro meio. Mas no futuro, em outros momentos, prometo que estarei com vocês pessoalmente, darei essas mesmas aulas sobre ginecologia de maneira presencial e com certeza vamos aprender mais e tirar bastante dúvida, tá bom, meus amores? Obrigada pela atenção de vocês e tudo de bom. Felicidades. Um beijo para todo mundo.